Você já se perguntou o que acontece quando a realidade e o sobrenatural se encontram? Quando os mistérios que nos cercam revelam verdades que preferiríamos nunca ter conhecido. Em cada cidade, em cada lugar abandonado, há segredos escondidos, esperando para serem desenterrados. Hoje, você vai descobrir um desses segredos, um mistério que vai te fazer questionar a linha tênue entre o real e o inexplicável. Prepare-se para entrar no desconhecido. A história que você está prestes a ouvir vai te prender até o último segundo. Será que você tem coragem de conhecer o que se esconde nas sombras? Não desligue, porque o mistério vai te consumir. E a cada revelação, uma nova pergunta vai surgir. Se você é apaixonado por mistérios, histórias que desafiam a lógica e segredos enterrados pelo tempo, inscreva-se agora no nosso canal, ative as notificações e acompanhe cada revelação. Porque aqui, no Mistérios Segredos Secretos, cada história é um enigma esperando para ser resolvido. Agora, apague as luzes, relaxe e prepare-se para embarcar na jornada de mistério que pode mudar tudo o que você acredita. O vento cortava as ruas de Santarém com uma força cruel, como se quisesse arrancar os segredos enterrados nas paredes da cidade. Desde pequena, ouvirá histórias da minha avó sobre uma maldição que pairava sobre nossas terras, uma força escura que se alimentava do medo e da dor. Ela falava em sussurros, como se temesse despertar algo ao dizer essas palavras. Para mim, na juventude, eram apenas lendas, histórias que faziam a cidade parecer mais misteriosa, mais interessante. Mas naquela noite, ao lado de Lúcia e Theo, senti pela primeira vez que talvez não fosse apenas uma história. Algo me puxava para o antigo casarão no coração de Santarém, um lugar que sempre fora sinônimo de silêncio e abandono. Lúcia, com seus olhos que viam o que os outros não conseguiam, não hesitou em nos convencer a investigar. Theo, o cético do grupo, zombava da ideia, mas não podia esconder o desconforto que o casarão emanava. Atravessamos os portões enferrujados, e o silêncio nos envolveu como um manto pesado. O ar estava denso, quase palpável. Eu sentia algo se mexendo nas sombras, como se a própria cidade estivesse nos observando, atenta a cada passo. No hall de entrada, as paredes pareciam respirar, marcadas por rabiscos e símbolos que não conseguimos entender. Mas uma frase, simples e assustadora, estava gravada nas pedras, como um aviso: não os acorde. O frio, então, se tornou mais intenso, como se algo dentro da casa estivesse nos observando, esperando. A porta que deixamos aberta se fechou com um estrondo, e um calafrio percorreu minha espinha. Não estávamos apenas explorando um casarão abandonado, estávamos invadindo algo muito maior, algo que não compreendíamos, mas que nos conhecia. A escuridão do casarão parecia viva. Lúcia segurava a lanterna com força, o feixe de luz dançando pelas paredes enquanto tentávamos decifrar o que nos cercava. O silêncio era opressor. Cada passo nosso ecoava, se tornando mais pesado à medida que avançávamos pelos corredores. Mas o que mais me incomodava era o som de algo que parecia se arrastar. Não era vento, mas algo mais profundo, mais antigo. Isso não é vento, certo? Perguntou Theo, sua voz tremendo. Ele estava começando a perceber que havia algo de errado ali. As sombras dançavam em cada canto, como se fossem mais do que simples reflexos. Em um momento, uma criança apareceu em um corredor, um vulto triste, pálido, que logo desapareceu. Algo no ar ficou mais denso, mais desesperado, e eu quase podia ouvir os sussurros dos que ali haviam sofrido, clamando por algo que não sabíamos. A sensação de ser observada se intensificou, como se o casarão soubesse o que estávamos buscando e quisesse nos devorar lentamente. Quando olhei para o teto, vi pegadas de lama,
Pequenas marcas como se alguém estivesse andando de ponta cabeça. Minha respiração ficou mais pesada. A lanterna piscou, mergulhando-nos numa escuridão densa. O medo agora era palpável e, por um segundo, senti uma presença, algo tocando minha pele, uma mão gelada que me marcou como uma advertência. Theo tentou manter a calma, mas sua voz falhou quando ele finalmente falou. Isso não é normal. O que estamos fazendo aqui? Na manhã seguinte, Santarém parecia diferente. Algo havia mudado em nós. Theo, normalmente tão seguro, caminhava como se carregasse um peso invisível, seu olhar distante, perdido. Lúcia, sempre sensível, parecia mais triste, absorvendo cada imagem que passava por ela. E eu sentia uma conexão com aquele lugar, algo que não sabia explicar. Era como se a cidade estivesse entrando na minha pele, moldando minha alma. Enquanto caminhávamos pelos corredores do casarão, me deparei com um retrato empoeirado. A família retratada tinha olhos que pareciam me observar, com uma mistura de reprovação e dor. É como se nossas almas estivessem gravadas nesse lugar, murmurei, sentindo um nó no peito. Cada passo que dávamos parecia mais pesado, como se a cidade estivesse nos puxando para baixo, nos aprisionando de uma forma invisível. Lúcia, com a sua calma habitual, explicou o que eu não queria ouvir. O casarão não era apenas um edifício abandonado. Ele era um repositório de memórias, de dor, de sacrifícios feitos em nome de algo que nem os fundadores da cidade entenderiam completamente. Cada rua, cada esquina de Santarém estava impregnada com a energia desse pacto ancestral. E agora, nós estávamos ligados a isso. Não podíamos mais fugir. A cada suspiro da cidade, sentíamos que algo estava nos consumindo. Nossa busca por respostas nos levou à antiga igreja de Santarém, um lugar que parecia carregar o peso de séculos de história. No silêncio daquele templo, encontramos o velho padre, cujos olhos carregavam a mesma melancolia das ruínas ao nosso redor. Ele parecia envelhecer mais a cada palavra que falava, como se cada sílaba tivesse o poder de arrancar parte de sua alma. Ele nos contou sobre o ritual que havia sido realizado pelos fundadores da cidade. Em um ato de desespero, para proteger Santarém de uma ameaça sobrenatural, ofereceram o que tinham de mais puro, a inocência das crianças, em um pacto que selou uma força sombria, mantendo o mal preso sob um selo. Mas esse selo estava enfraquecendo, e a escuridão começava a se libertar. Enquanto o padre falava, uma sensação de horror tomou conta de mim. Theo, que sempre acreditara que tudo não passava de lendas, agora não conseguia negar o que estava diante dele. Lúcia, por sua vez, parecia compreender a dor daquele velho mais do que qualquer um de nós. Ela sabia que a chave para restaurar o selo estava no ritual, mas o preço seria alto. A pergunta era: quem estaria disposto a pagar esse preço? Eu não sabia o que me aterrorizava mais: a possibilidade de perdermos a nossa própria humanidade ou a verdade de que ninguém mais seria capaz de nos ajudar. Nos corredores da igreja, encontramos o altar marcado por símbolos esotéricos e cera derretida. O ambiente estava impregnado com a energia do passado, uma força tão antiga que parecia se alimentar do próprio ar. Lúcia nos olhou com seriedade, sua voz tremendo. Para restaurar o selo, alguém terá que se entregar. Alguém precisará doar parte de sua própria essência para garantir que o mal seja contido. Aquelas palavras pairavam no ar como uma sentença. Theo estudava os símbolos com uma mistura de fascínio e medo, mas algo em seu olhar parecia já derrotado. Eu olhava para as velas, suas chamas lançando sombras que dançavam nas paredes. Sabíamos que o sacrifício era inevitável. Mas, a cada palavra de Lúcia, uma parte de mim se perguntava se eu seria capaz de fazer isso, de me entregar em nome da cidade, em nome de algo tão desconhecido e aterrador. Eu estava dividida.
Algo dentro de mim sentia que a única forma de redimir a cidade seria através do sacrifício, mas outra parte de mim desejava fugir, correr para longe daquele pesadelo. Mas sabia, no fundo, que isso não era mais possível. O ritual estava prestes a começar, e a atmosfera na igreja estava tão carregada de energia que parecia quase tangível. O ar se tornava mais denso a cada momento, como se estivesse comprimido por uma força invisível, e o som dos nossos passos se tornava abafado, como se o próprio chão tentasse nos engolir. As velas tremeluziam nas sombras, suas chamas vacilando com um ritmo estranho, como se algo tentasse apagar sua luz. Lúcia se adiantou, seus olhos fixos nas antigas inscrições que adornavam o altar. Eu podia sentir seu corpo tenso, como se estivesse se preparando para o inevitável. Era como se ela já soubesse o que aconteceria, como se ela estivesse em paz com a decisão que seria tomada. Mas não eu. O peso daquilo tudo estava esmagando meu peito, e não conseguia escapar do olhar penetrante das velas, que pareciam observar minha alma. Eu não posso fazer isso, Theo sussurrou, sua voz trêmula. Ele estava começando a perceber a profundidade da situação, mas a negação ainda lutava contra ele, como uma criança que não queria acreditar no que estava diante de seus olhos. Lúcia, com uma calma que só ela parecia possuir, se virou para nós. É a única forma, Theo. O selo só pode ser restaurado por meio do sacrifício. E isso não é uma escolha, é um destino. Eu senti as palavras dela como se estivessem sendo cravadas em minha alma. A dúvida, o medo e a necessidade de fazer o que era certo se entrelaçavam, criando uma teia de confusão dentro de mim. O que era certo? Sacrificar um de nós, ou permitir que o mal fosse liberado, condenando todos? Meu corpo parecia pesar cada vez mais, e o medo parecia me paralisar. O casarão, a cidade, a maldição, tudo isso estava em minhas veias agora. Estávamos tão profundamente entrelaçados com o destino de Santarém que mal podia discernir onde eu terminava e onde a cidade começava. Foi nesse momento que percebi que não havia mais como voltar atrás. A escuridão que nos cercava já estava em nosso interior, nos consumindo pouco a pouco. Mesmo que quiséssemos fugir, já era tarde demais. A decisão estava tomada. E, de algum modo, eu sabia que não era uma escolha. Era uma necessidade imposta pelas forças além de nossa compreensão. O ritual começou com palavras sussurradas que reverberaram pelas paredes, uma língua esquecida, ancestral. Lúcia, com uma serenidade assustadora, começou a entoar as palavras com precisão. O ar ao nosso redor parecia se comprimir, o som da cidade agora abafado, como se o tempo tivesse parado. Eu sentia minha mente se afastando lentamente, meu corpo ficando mais frio, como se algo estivesse drenando minha energia vital. As velas tremeluziram com mais força, suas chamas agora tão intensas que projetavam sombras que se distorciam, como se fossem figuras vivendo suas próprias vidas. Eu olhei para Theo e vi nele o mesmo horror que eu sentia, mas também uma resignação. Não havia mais escape, e ele sabia disso. Eu me entrego, murmurei, minha voz como um sussurro rasgado. Era como se as palavras tivessem saído de minha boca sem minha permissão, como se algo me controlasse. O peso dessa decisão parecia esmagar meu peito. Eu sabia que, ao fazer isso, não estava apenas entregando minha vida, mas minha alma. Eu seria parte daquele lugar para sempre. O altar começou a brilhar com uma luz opaca, e uma pressão terrível se formou no ar. Era como se uma força invisível estivesse tentando nos esmagar, nos forçar a ceder. Eu senti algo em minha mente, como uma voz distante e ameaçadora, me dizendo que isso não era um sacrifício, mas uma condenação. E que, ao fazer isso, eu me tornaria parte daquilo que tanto temia. Mas o ritual já estava em andamento, e não havia mais volta. Uma névoa escura se formou ao redor de mim, envolveu meu corpo, gelando cada célula de minha pele.
Eu estava sendo consumida pela escuridão. Eu vi os rostos das crianças, suas expressões de dor e medo, aquelas almas sacrificadas no passado. Eu senti a dor delas, e o terror se misturou ao meu próprio. Não havia mais eu. Só restava a cidade, e a cidade me possuía. Quando as últimas palavras foram ditas, o mundo ao meu redor desabou. Quando acordei, o que restava era o silêncio. Eu estava deitada no altar, meu corpo frio, meu coração batendo lentamente. Mas algo dentro de mim estava diferente. O peso da escuridão ainda estava sobre mim, mas era agora mais contido, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada e deixada para trás, onde a maldição morava. Lúcia estava ao meu lado, sua expressão grave, mas de alguma forma tranquila. Theo, com os olhos distantes, parecia perdido, como se tivesse deixado algo de si ali, naquele lugar. O casarão, a cidade, tudo estava em silêncio. Como se a própria Santarém tivesse respirado aliviada. O mal estava contido. Por enquanto. Eu sabia, no entanto, que a luta ainda não tinha terminado. O pacto ancestral não era algo que poderia ser desfeito tão facilmente. A cidade de Santarém estava viva, e de alguma forma, ela estava conectada a nós, a nossa dor, a nossa perda. A cada passo que dávamos, a cidade nos observava, esperando. Talvez o mal tivesse sido contido, mas o preço que pagamos não podia ser facilmente esquecido. Fizemos o que precisávamos fazer, Lúcia disse, sua voz serena. Mas havia algo em seu olhar, uma tristeza profunda que não poderia ser ignorada. Eu sentia, agora mais do que nunca, que a verdadeira batalha não havia sido vencida com aquele ritual. Havia algo maior em jogo, algo que eu mal começava a entender. Santarém ainda estava lá. E nós também. Os dias seguintes foram um borrão. A cidade de Santarém parecia estar mais quieta do que nunca, como se algo dentro dela tivesse se aquietado, ou talvez estivesse à espera. O céu, que antes parecia pesadamente carregado de nuvens, agora estava claro, quase ilusório, com a luz do sol refletindo nas ruas de paralelepípedos. Mas, em meu coração, sabia que não havia paz. Não havia absolvição. Lúcia se afastou de nós, como se a própria cidade a estivesse chamando. Ela passava os dias vagando pelas ruas antigas, seus olhos parecendo ver algo que nós não podíamos, algo que se escondia nas sombras da cidade. Eu tentava acompanhá-la, mas algo me dizia que ela estava perdida em algo maior do que eu podia entender. Theo também se afastou, suas palavras se tornaram mais raras, e os momentos de silêncio entre nós se tornaram desconfortáveis. A cidade, por mais que eu tentasse negar, agora estava viva dentro de mim. Eu sentia suas ruas se entrelaçando com meus pensamentos, seus sussurros invadindo meu sono. A maldição que havia sido selada com o sacrifício parecia ter deixado uma marca irreversível, não apenas no casarão, mas em nós mesmos. Santarém tinha nos escolhido. Santarém tinha nos possuído. As noites eram as piores. O silêncio, que durante o dia parecia um alívio, se transformava em algo opressor quando caía a escuridão. Eu não conseguia mais dormir. As paredes do meu quarto pareciam pulsar, e de vez em quando, ouvia passos nos corredores, passos que não pertenciam a ninguém. A cada som, meu corpo se enrijecia, e meu coração acelerava. Eu sabia que o mal não estava completamente aprisionado. O poltergeist ainda estava ali, se alimentando da nossa dor e da nossa culpa. Certa noite, acordei com uma sensação gelada no peito. Senti algo me observando. Olhei para a janela e vi uma figura em pé na rua, na escuridão. Os olhos brancos, vazios, me encaravam. Meus pés estavam colados ao chão, meu corpo imóvel. Uma voz sussurrou em minha mente, uma voz que não era minha, nem humana. Não pense que tudo acabou. Eu sou parte de vocês agora. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava apertada.
A figura desapareceu assim que o primeiro raio de luz do amanhecer tocou as ruas. Mas o medo permaneceu, como uma sombra em meu peito, me consumindo lentamente. No dia seguinte, Lúcia apareceu na porta de minha casa, seu olhar mais distante do que nunca. A cidade está acordando, ela disse, sem se explicar. Santarém nunca esquece. E nós não podemos esquecer dela. Theo, que parecia mais resignado a tudo o que havia acontecido, começou a estudar os livros antigos que encontramos na biblioteca da cidade. Ele queria entender mais sobre o ritual, sobre o selo e sobre o que nos conectava a tudo aquilo. Ele acreditava que havia algo mais, algo que poderia nos dar uma chance de escapar, ou ao menos compreender o que tínhamos feito. Mas, quanto mais Theo estudava, mais a cidade parecia se agitar, como se algo estivesse esperando o momento certo para se revelar. A biblioteca, escondida no coração de Santarém, era uma coleção de segredos antigos, e agora, mais do que nunca, parecia viva. Quando Theo e eu fomos até lá para procurar mais pistas, a sensação de que estávamos sendo observados era inescapável. Cada página que virávamos, cada livro antigo que retirávamos da estante, parecia revelar mais do mesmo, uma história de sofrimento, de pactos e de sacrifícios, repetida em ciclos infinitos. É isso, Theo disse, com os olhos brilhando com uma mistura de excitação e medo. Ele havia encontrado algo. Um livro em particular, cujas páginas estavam manchadas e gastas, falava de um ciclo eterno. Um ciclo que não apenas se renovava a cada geração, mas que também se alimentava dos sentimentos mais profundos e mais sombrios de todos os habitantes da cidade. A cada novo sacrifício, a cidade se fortalecia, mas o preço nunca era pago completamente. O ciclo se repetia. Sempre. A cidade de Santarém não era apenas um lugar. Era uma entidade, uma força que se alimentava do medo, da culpa e da dor de seus habitantes. E nós éramos agora parte dessa força. Não mais simples exploradores do desconhecido, mas peões em um jogo muito maior do que poderíamos imaginar. O que estamos fazendo aqui? Eu sussurrei, as palavras escapando sem que eu as controlasse. Estamos tentando entender o que já foi feito, ou estamos apenas alimentando o que estamos tentando evitar? Lúcia entrou na sala, e seus olhos estavam mais vazios do que nunca. A cidade nos vê como parte dela. O que fizemos não foi apenas um sacrifício. Foi um novo pacto. Agora estamos todos presos aqui, não importa o quanto tentemos escapar. A cidade estava nos devorando. Não fisicamente, mas emocionalmente. Theo, Lúcia e eu já não éramos mais os mesmos. Cada um de nós carregava o peso da decisão que havíamos tomado, e a cidade parecia nos consumir, nos modificar. Não havia mais espaço para dúvidas. Santarém não iria mais deixar-nos partir. A escolha que havíamos feito, por mais que tivesse sido um ato de coragem, agora nos prendia à cidade, à sua maldição, para sempre. Mas, ao mesmo tempo, algo em mim se rebelava contra isso. Eu não poderia aceitar. A cidade não poderia ganhar. Havia uma última chance. Uma última escolha. Há uma maneira de quebrar o ciclo, Theo disse, com uma determinação que eu não sabia de onde vinha. Precisamos encontrar o coração de Santarém. Lúcia nos olhou, sua expressão indiscernível. O coração não é um lugar, nem uma pessoa. O coração é a cidade. A cidade é o que nos mantém presos. Para quebrar o ciclo, precisamos destruir o que a sustenta. O que estávamos dispostos a perder agora? A luta final seria nossa. Mas até onde seríamos capazes de ir? Os dias se arrastaram, e o peso da escolha final pairava sobre nós. Santarém parecia estar respirando conosco, cada suspiro mais denso que o anterior. As ruas que antes eram familiares agora pareciam um labirinto de terrores ocultos. Cada esquina parecia se curvar para nos encurralar, cada sombra, uma lembrança do que a cidade tinha feito conosco.
Nós três sabíamos que não havia mais tempo. O poltergeist, aquele espírito que se alimentava do medo e da dor, estava mais forte. Eu podia senti-lo cada vez mais próximo, um peso que nos empurrava para a beira da loucura. Se não destruíssemos Santarém, se não fizéssemos aquilo que precisávamos fazer, a cidade nos consumiria por completo. Theo, com a determinação nos olhos, guiava-nos pelas ruas desertas, suas mãos tremendo, mas sua mente firme. O coração de Santarém não está em um templo, nem em um altar. Ele está na própria fundação da cidade. Cada rua, cada casa, cada pedra carrega um pedaço do que somos agora. Lúcia estava calada, mas eu podia ver a luta interna em seu olhar. Ela já sabia que não havia volta. Santarém não perdoa. A cidade, com sua energia antiga e implacável, não libertaria ninguém sem exigir o último tributo. Mesmo assim, ela estava disposta a ir até o fim, assim como nós. A cada passo, a cidade se transformava. As ruas que conhecíamos começaram a se distorcer, como se a própria realidade estivesse se dobrando ao redor de nós. As sombras se alongavam, e os prédios pareciam se inclinar, como se estivessem nos observando. Eu sentia que a cidade não era mais um lugar físico, mas uma entidade consciente, que sabia exatamente onde estávamos, o que queríamos fazer. Estamos chegando perto, disse Theo, sua voz mais baixa. O coração de Santarém está no centro. O que resta de tudo isso, o sofrimento, os pactos, os sacrifícios, se concentra ali. Lúcia olhou para o céu, onde nuvens escuras começaram a se formar, encobrindo o sol. Não é o centro físico que importa. O coração de Santarém está em cada alma que ela absorve, em cada vida que ela destrói. Não podemos apenas destruir o lugar. Precisamos destruir a cidade inteira. Quando chegamos ao centro de Santarém, algo dentro de mim soube que o momento havia chegado. O ar estava mais denso, mais frio, e as ruas que antes pareciam nos cercar agora estavam vazias, como se todos os habitantes da cidade tivessem desaparecido. O único som que podíamos ouvir era o batimento acelerado dos nossos corações, reverberando no silêncio sepulcral. Lúcia, como se soubesse o que fazer, apontou para uma antiga praça no centro. A praça estava vazia, exceto por uma figura, a figura de uma mulher, vestida com roupas antigas, que parecia estar esperando por nós. Ela não se movia, mas seus olhos brancos e vazios estavam fixos em nós, como se soubesse que não podíamos escapar. Santará, Lúcia sussurrou, o nome saindo de sua boca com uma mistura de reverência e medo. Eu olhei para Theo, que parecia estar congelado no lugar. Quem é ela? Perguntei, minha voz trêmula. Ela é o coração de Santarém. Ou melhor, ela é o que sobrou dele. A mulher, Santará, sorriu, mas não havia nada humano em seu sorriso. Era um sorriso vazio, cruel, como se soubesse de nossa impotência. Vocês chegaram longe, ela disse, sua voz ecoando nas paredes da praça. Mas não entenderam. A cidade não pode ser destruída. Santarém é uma força que transcende o tempo e o espaço. Ela vive porque vocês vivem. Lúcia deu um passo à frente, seus olhos fixos na mulher. Não, a cidade vive porque alimenta-se de nós. É hora de dar um fim a isso. Não há fim, somente o ciclo. A cidade sempre encontrará uma maneira de renascer, e seus sacrifícios serão sempre necessários. Santará levantou a mão, e uma onda de energia escura se espalhou pelo ar, envolvendo-nos em uma névoa espessa. Eu tentei lutar contra a sensação de desespero, mas era inútil. A cidade estava sugando nossa força, nossas emoções, como se tudo o que fizemos até agora fosse em vão. O que podemos fazer? Gritei. É tarde demais para arrependimentos, Santará respondeu, sua voz agora um murmúrio sinistro. Vocês fazem parte disso. Cada um de vocês. De repente, um raio de luz intensa surgiu do céu, e a energia ao nosso redor começou a mudar. Theo,
com uma expressão de entendimento em seu rosto, olhou para mim e para Lúcia. Há uma maneira. A cidade se alimenta do medo. Nós precisamos dar algo mais. Lúcia deu um passo à frente, suas mãos tremendo. O que precisamos dar? Nosso próprio medo. O medo que ela plantou em nossos corações. Se não tivermos medo, a cidade não pode mais se alimentar de nós. E então, em um ato desesperado, cada um de nós soltou uma palavra, uma confissão que não sabíamos que carregávamos. O medo, o desespero, os traumas que haviam se entrelaçado com a cidade, começaram a se dissipar, deixando apenas uma sensação de vazio. O céu, antes sombrio, clareou. A energia ao nosso redor se acalmou. E, lentamente, a presença de Santarém desapareceu, como se a cidade finalmente tivesse exaurido suas forças. Santarém agora estava em silêncio. Não havia mais sombras, não havia mais o peso da maldição. O coração da cidade havia sido quebrado. Mas, ao olhar para os rostos de Lúcia e Theo, eu sabia que nada seria como antes. Nós não éramos mais os mesmos. O que passamos, o que vimos e o que fizemos havia deixado marcas em nós que o tempo não apagaria. Santarém, embora derrotada, ainda viveria em nossas memórias, em nossas almas. Lúcia, com os olhos vazios, olhou para nós uma última vez. Estamos livres, disse, mas sua voz estava distante, como se ela ainda estivesse presa em algum lugar, no limiar entre o real e o sobrenatural. Theo, ainda com o semblante grave, olhou para a cidade deserta. Mas a liberdade tem um preço. Não podemos esquecer o que aconteceu aqui. Eu respirei fundo, tentando processar tudo o que vivemos. O que restava era a lembrança da cidade que nos possuía e a liberdade que havia sido conquistada à custa de nosso próprio medo. Enquanto caminhávamos para longe de Santarém, a cidade atrás de nós parecia se curvar, como se tivesse finalmente desistido, mas eu sabia que ela nunca desapareceria completamente. Santarém sempre viveria nas sombras do passado. E, talvez, o maior sacrifício de todos fosse o que permanecia conosco: a consciência de que alguns lugares nunca são realmente destruídos. Eles continuam vivos, aguardando os próximos a se perderem em suas ruas, em seus mistérios. E assim, chegamos ao fim de mais um mistério. Mas a verdade nunca é simples. Ela se esconde nas sombras, aguardando o momento certo para se revelar. Você conseguiu resolver o enigma, ou as respostas que encontrou apenas trouxeram mais perguntas? Lembre-se, alguns segredos são feitos para permanecerem enterrados, mas a busca por respostas nunca acaba. Se você se sentiu atraído por essa história, se algo dentro de você ficou inquieto, então não perca a chance de desvendar mais mistérios. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós. O desconhecido sempre terá algo a mais para revelar. E no Mistérios e Segredos Secretos, nós vamos encontrar tudo o que está escondido. Até o próximo mistério. E lembre-se, o que você viu hoje pode estar mais perto de você do que imagina.